Iago está dizendo que está tranquilo até o momento. Tende a aparecer qualquer as dúvidas resolvendo as questões. Exatamente. Então, quando vocês resolverem as questões, vocês podem escrever lá no chat ou no fórum, que aí eu tento resolver junto com vocês. Ou também com o Marcelino. Eu pedi para o Marcelino, pessoal, resolver a prova passada para vocês, tá bom? Então, falem com o Marcelino para vocês verem a data da monitoria, para ele resolver a prova, ok? Bom, E professor, você quer aquela lista até quando? é até hoje. Tá? A lista da semana passada é até hoje. E hoje já tem uma lista no sistema que é para a próxima semana, tá bom? A lista que você passou ontem, eu acho que foi ontem. Não, mas é de termologia. Essa é para a próxima semana. A para hoje é a lista da semana passada. Aliás, desculpe, não. Semana passada vocês fizeram a prova, não foi? A licitações o prazo já venceu. Não entendi. A lista de oscilações o prazo já venceu, que foi para entregar antes da prova, não foi, não? Antes da prova, desculpa, é porque vocês fizeram a prova semana passada. Então, a lista que eu mandei ontem, na verdade, vocês entregarem até a próxima semana. Ok? Não tem atividade para essa semana. Certo? E próxima semana, professor, você vai dar aula quarta-feira? Tirar as dúvidas? No final da aula eu digo, tá bom? Antes do Natal eu digo para vocês, tá bom? Ok. Vamos lá. Então, a parte de termologia e dilatação térmica, pessoal, esse conteúdo é bem tranquilo, a parte inicial, falando sobre a termodinâmica. A termodinâmica tende a se tornar mais complicada, né? Assim, por conta da interpretação dela, que não é uma interpretação tão trivial, tá? Não é tão simples assim. E quando a gente aborda a primeira e a segunda lei da termodinâmica. Mas essa parte aqui, a termometria, também como é chamada em alguns livros, é uma parte bem mais simples e que vocês já viram no ensino médio. Então, a gente vai repassar por alto. Então, por isso que a aula de hoje é bem tranquila, porque são termos, são tópicos que vocês provavelmente já devem ter visto. Se não viram, vão ver que viram comigo no vídeo, viram com o professor no vídeo e comigo aqui, tá bom? Então, nessa parte da termologia, só um instante que agora o computador não responde. Ok. Aqui ele aborda a parte no vídeo, a parte dos termômetros e escalas termométricas, tá? Onde a gente define o que é a temperatura, que está associado com o estado de agitação térmica das moléculas, tá bom? E que a gente precisa de algum instrumento para medir essa temperatura, que são os termômetros. E esses termômetros, nós temos termômetros que foram calibrados de forma empírica e criou-se algumas escalas empíricas. E essas escalas empíricas que são mais utilizadas foram as escalas Celsius e as escalas Fahrenheit, que recebem, então, a unidade de grau Celsius e grau Fahrenheit. Contudo, existe no sistema internacional de unidades, a temperatura não é medida em nenhuma dessas duas unidades. Existe uma terceira escala termométrica, que é o Kelvin. Lembre-me que não tem o grau, exatamente porque ela é chamada de uma escala termodinâmica absoluta, que ela mede diretamente então, a agitação térmica dessas moléculas. E, por uma definição que o professor já mostrou lá no slide, ele chega-se a um valor que é 273,16 Kelvin vezes o limite desse P sobre o P3, né, que seria como você define a temperatura em um gás monoatômico com determinada pressão dependente da temperatura. Tá? E esse valor de 273,16 não é um númerozinho mágico que aparece, mas é nada mais que o resultado de um limite. Tá? Que é o limite que, quando você reduz a massa de um gás, você reduz a pressão e reduz a temperatura desse gás que está encerrado em determinado ambiente. E aí chega-se esse valor e algumas
escalas termométricas nós utilizamos essas contas. Então, as escalas empíricas que vocês viram é aquela escala Celsius, que é definida por essa equação. E aí, como é que eu chego nessa equação? Você lembrar de utilizar aquelas duas regrinhas, duas regras. Opa, desse jeito, essa regra não está certa. Então, você pode ter duas réguas, uma aqui e outra aqui, onde eu tenho uma temperatura em Celsius, tá? Que aí a escala temperatura em Celsius, e uma temperatura, a escala temperatura em Fahrenheit. Tá? E aqui eu posso colocar uma temperatura que ele coloca como, por exemplo, a temperatura em Celsius e a temperatura em Fahrenheit, e eu encontro que existem alguns valores de similaridade, né, ou de relação entre essas duas escalas, né? E quando eu tenho o valor de 100 graus Celsius, isso equivale a 212 graus Fahrenheit, e quando eu tenho 0 graus Celsius, aqui é 32 graus Fahrenheit. E aqui simplesmente você faz uma regra de 3, ou o teorema lá de Thales, que você associa com os tamanhos das barras, e você chega numa equação. E a equação é a relação entre graus Celsius e Fahrenheit. Então, a temperatura em Fahrenheit, coloca aqui, a temperatura em Fahrenheit menos 9/5 da temperatura em Celsius mais 32 é igual a valor zero, é definido por essa equação. Como é que eu obtenho isso aqui? Simplesmente por conta dessa regra de 3. Fica temperatura em Celsius menos zero, dividido pela temperatura, menos 100 menos zero, é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32, dividido por 212 menos 32. E aí fica a temperatura em Celsius sobre 100 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 180. Corta, corta, dividido aqui por 2. Aqui dividido por 2. Temperatura em Celsius sobre 5 é a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. E aí, fazendo esse meio pelos extremos, nós chegamos nessa equação. Tá? Da mesma forma que a temperatura em Celsius é a temperatura na escala absoluta, menos o 273,15. Tá? Cuidado, não é só 273. 273,15, que tem a diferença de 16 por conta do ponto triplo. Que é 16 e 15. Mas essa diferença do valor 273,15 por conta da utilização se eu utilizo o ponto tríplice da água ou não utilizo o ponto tríplice da água nas equações. Então, por exemplo, se nós olharmos a temperatura do nosso corpo, a temperatura corpórea em Celsius está em torno de 37 graus Celsius. Essa temperatura em Kelvin seria o valor de 37, e aí veja bem, se a temperatura em Celsius é a temperatura em Kelvin menos 273, então passando por outro lado, eu tenho que a temperatura na escala Kelvin é a temperatura em Celsius mais 273,15. Então fica 37 mais 273, é o valor aproximado de 310,15 Kelvin. Tá? Para vocês terem uma ideia, existem diversos fenômenos que são medidos a temperatura não em graus Celsius, mas em Kelvin. Por exemplo, para quem é curioso com a parte da astronomia, já se sabe que o Sol, né, ainda continua, né, a ser nossa estrela, tá? E que ela fornece energia para o nosso planeta, né? A energia por meio de radiação. Só que a temperatura externa aqui no Sol eu consigo determinar por meio de equipamentos ópticos que vão ver lá quais são os elementos químicos que estão naquela estrela, por meio exatamente do comprimento de onda que é enviado por eles, né, que é mandado pelo Sol. E essa temperatura na superfície do Sol está aproximadamente em torno de 5.700 Kelvin. Portanto, isso só na superfície do Sol. Tá? Quando você vai entrando no Sol, é claro que essa temperatura vai aumentar em muito. Assim como também o nosso núcleo na Terra. Eu estava até vendo há pouco tempo, por curiosidade, saber quais são os buracos mais fundos que já se conseguiram cavar aqui na Terra, e eu encontrei a situação, parece que só chega até no máximo 12 quilômetros de profundidade.
porque a partir daí a temperatura já fica tão grande que os materiais não conseguem aguentar e, portanto, você não consegue perfurar a crosta terrestre além disso. Tá? Bom, então, nessa parte da temperatura, tem um exemplo aqui. Ó. Se você foi convidado a trabalhar em uma cidade onde a temperatura média é de 60 graus Fahrenheit, que tipo de roupas você deve levar para essa cidade? Então, pensem aí. Olha só, é só aplicação direta dessa equação. Então, vou colocar aqui, ó, que a temperatura em Celsius sobre 5 é a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Substituindo diretamente, temperatura em Celsius sobre 5 é o valor 60 menos 32 sobre 9. Então, vai ficar 9, temperatura em Celsius é 5 vezes 28. Oi. Qual é a relação do comprimento de onda com a temperatura? Porque as lâmpadas, elas são classificadas pela temperatura da cor, e é em Kelvin. Sim. Porque toda onda eletromagnética, lembrem, toda onda, né? Até as ondas mecânicas, elas transportam energia e não matéria. E essa energia, ela é determinada pelo número de fótons, no caso das ondas eletromagnéticas, que tem número de fótons, tem aquela onda eletromagnética, a constante de Planck vezes a frequência de onda. Então, se eu sei a quantidade de energia por meio da frequência de onda, eu sei também determinar qual vai ser a minha temperatura daquela minha onda eletromagnética após que ela chegar a uma determinada superfície. Ou, pelo menos, saber que qualquer objeto que esteja com uma determinada temperatura, ela emite radiação. E essa radiação tem um determinado comprimento de onda. Tá? E é por isso que você já deve ter escutado falar que nós, os seres humanos, nós emitimos radiação. Só que a radiação não é no espectro visível. Se você olhar para o seu braço, você não consegue ver essa radiação. Você consegue ver o seu braço por conta do espectro da luz visível. Só que nós emitimos essa radiação. E principalmente se você não pode ver, mas algumas vezes você pode sentir a radiação quando você terminou um exercício físico, né, para aqueles que gostam de academias ou gostam de correr, ou em estados de doença, como estados febris, onde você não precisa tocar no corpo da pessoa, simplesmente você aproximar a mão em determinado membro da pessoa, você consegue sentir o calor dela. Na verdade, não é o calor. E sim é porque o corpo se agitou, elevou sua temperatura interna e você está emitindo radiação. E a radiação que você está emitindo não é no visível, mas sim no infravermelho, que é abaixo do vermelho. E aí tem um comprimento de onda abaixo do vermelho, que ela tem uma determinada energia. E essa energia eu consigo, então, saber qual é a temperatura dos corpos por conta dessa frequência de onda. Ah, Val, então é por isso que hoje, durante essa Covid, para entrar em algum estabelecimento comercial, o pessoal pega aquelas pistolinhas e aponta para o seu braço, né? Não é preciso a pistola entrar em contato com a superfície do seu braço. Ele só precisa o quê? Ler a radiação que está sendo emitida pelo braço. Então, algumas vezes a pessoa, então quer dizer que ele emite a luz? Não. Ele vai captar a radiação que está emitida pela superfície. Certo, Iago? Sim. Resolveu. Tá bom, então. Bom, voltando a essa conta aí, então, a temperatura em Celsius, só um instantinho enquanto eu abro aqui. O resultado aqui, já dividindo todo mundo, a temperatura em Celsius daria o valor aproximado de 15,6 graus Celsius. Para mim, é uma temperatura agradável, mas ainda assim já estaria muito tendendo para o frio, portanto, não levaria minhas roupinhas só de malha para esse local. O outro exemplo é, suponha que você encontre anotações antigas que descrevem uma escala de temperatura chamada de Z, na qual o ponto de ebulição da água, isso quer dizer,
quando a temperatura em Celsius for igual a 100 graus Celsius, a escala Z equivale a 65 graus Z. E o ponto de congelamento, que é em 0 graus Celsius, equivale a menos 14 graus Z. Aqui, temperatura na escala Celsius corresponde à temperatura de menos 98 Z. E aí aqui você pode fazer exatamente aquela mesma regrinha, né? Aqui eu tenho a escala temperatura em Celsius e a temperatura em Z. Aqui em cima eu tenho 100 graus Celsius, que equivale a menos 65 graus Z. E quando está no ponto de congelamento, 0, aqui é menos 14 graus Z. Portanto, vou chamar aqui ó, a temperatura em Celsius, quaisquer, e uma temperatura em Z. E vou fazer a mesma consideração. Então, tenho aqui temperatura em Celsius menos 0 está para 100 menos 0, assim como vou permitir aqui, assim como a temperatura em Z menos 14 está para menos 65 mais 14. Então, encontramos que a temperatura em Celsius dividido por 100 é a temperatura em Z mais 14 dividido por 65, menos 65 mais 14 daria menos 51. Concordam? E aí agora é só substituir depois o valor de T em menos 98. E aí substituindo isso aqui, eu encontraria a relação temperatura em Celsius e depois da temperatura em Celsius colocaria nessa equação aqui do Fahrenheit, tá certo? Então vou deixar para vocês fazerem o resto dessas contas. Tranquilo, pessoal? Entenderam então essa questão? Eu vou encontrar primeiramente a correspondência na escala Celsius e depois faço a conversão da escala Fahrenheit. Bob, eu podia fazer direto na escala Fahrenheit? Poderia. Você faria só outra réguazinha, temperatura em Fahrenheit, temperatura na escala Z. Aqui é 212 e aqui é o menos 65. Aqui é o valor 32, que é o ponto de congelamento, aqui menos 14. Da mesma forma que a temperatura em Fahrenheit, temperatura na escala Z, e dá para você fazer isso aqui, tá bom? E aí, entramos na parte da dilatação térmica. A dilatação térmica é saber que todos os objetos eles variam de tamanho quando a temperatura varia, não é? E grande parte dos objetos, toda vez que você aumenta a temperatura do objeto, normalmente as dimensões do objeto são aumentadas. E quando você reduz a temperatura, a dimensão é reduzida. Então, de forma empírica, dá para você determinar qual vai ser a variação de comprimento linear de um objeto, simplesmente sabendo que a variação de comprimento é o comprimento inicial do objeto, uma constante chamada de coeficiente de dilatação linear do objeto e a variação de temperatura. Então, se eu tenho uma régua, aliás, já está aqui, uma régua de comprimento L0, se eu tiver uma temperatura inicial e aquecer esse objeto para uma temperatura final, então a variação de temperatura é a temperatura final vezes a temperatura inicial. Ele vai variar a temperatura. Se a temperatura final for maior do que a temperatura inicial, eu tenho um aumento das dimensões do objeto, aumento da dimensão linear. E, portanto, o ΔL tem essas características. Vale ressaltar que esse alfa, o coeficiente de dilatação linear, é um valor muito pequeno. Aqui nessa tabela está sendo demonstrado que os valores que estão aqui nas linhas ainda tem que ser multiplicado pelo valor 10 a menos 6 por grau Celsius. Então, por exemplo, para o alumínio, o valor de o alfa do alumínio é 23 vezes 10 elevado a menos 6 por grau Celsius.
Então, para cada 1 grau Celsius de aumento de tamanho, ele aumenta 23 vezes 10 a menos 6, e aí se tiver em milímetro, metro, que for, metros. Mas lembra vocês que o prefixo 10 a menos 6 é mili, micro. Portanto, uma barra de 1 metro de comprimento do alumínio, se eu variar 1 grau Celsius de temperatura, eu tenho uma variação de 23 micrômetros. É pouco, concordo. O problema é que as estruturas não têm só apenas 1 metro de tamanho. Então, vocês têm centenas de metros, que é o que vocês, como engenheiros civis, vão trabalhar depois. Tá? Então, ó, para quem é necessário para essa expansão térmica, porque exatamente todos esses objetos eles aumentam de tamanho. Então, está aqui uma pontezinha, se você olhar bem, tem essa, não é uma falha, mas sim, na verdade, a acomodação para o espaço, para acomodar a expansão térmica, e aqui mesmo os próprios pisos, se vocês olharem bem, eles têm esses materiais que são mais maleáveis, né, que aguentam compressões e trações, né? Que até foi uma das questões da prova que vocês erraram bastante, né? Se eu pego um sólido e aplico uma força, momentaneamente ele se deforma. Mas quando eu retirar a força, ele volta à posição inicial, pessoal. Ele se deforma de forma muito microscópica, tá? Só que você tirou a força, ele volta para a posição inicial. Com o fluido, não. Se você aplica uma força no fluido, ele vai se deformar e se tirar a força, ele permanece deformado. Ok? Então, tá aqui, ó. A temperatura aumenta, o volume aumenta, e aí, no coeficiente de dilatação linear, agora, se eu tiver uma placa como essa, eu vou ter uma variação, eu tenho um comprimento L, eu vou chamar L0 aqui, e um outro comprimento L0 na temperatura inicial T0. Se eu aumento a temperatura para a temperatura T, esse daqui seria o valor do L0. Só que agora eu aumentei aqui, ó, um incremento para um valor L final, onde eu teria o valor do L0 aqui dentro, mais essas duas porçõezinhas. Seria exatamente o valor do ΔL, o acréscimo que ele cresceu. E aí, portanto, a área de superfície é nada mais do que o L0 multiplicado pelo L0, assim como o ΔL multiplicado pelo ΔL. E fazendo as contas, eu encontro que, para uma chapa como essa, o aumento da área de superfície é a área de superfície inicial vezes o coeficiente de dilatação superficial vezes a variação de temperatura, que dependendo da temperatura ele pode botar como Δθ ou ΔT. Tá? Então, o coeficiente de dilatação superficial, que aqui eu coloquei para vocês, ó. Ah, não, aqui não tem dilatação superficial. Tá? Que normalmente ele vai ser o valor 2 vezes o valor do alfa. E aqui eu lembro bastante da minha primeira Olimpíada de Ciências, que eu tenho lembrança da minha vida, quando eu era apenas um estudantezinho lá do ensino fundamental, na época do ensino fundamental, então, era ensino do primeiro grau, eu fui inventar de fazer não inventar não, né? Eu já gostava de ciência e fazer a Olimpíada de Ciência. Uma questão era sobre isso. Uma placa tem um furo no meio dela. Tá? O que acontece se eu aquecer essa placa? O que acontece com o furo central? E tinha as opções. E eu pensei, não, se eu aumento a temperatura, já sabia que a placa ia se dilatar, mas eu achava também que o furo ela ia se dilatar para cá, ó, reduzindo o tamanho do furo. Eu lembro que eu errei essa questão e ficou marcado na minha memória. Depois eu compreendi o porquê que aumenta-se as dimensões dessa placa. Tá? E por fim, pessoal, se agora você tiver uma expansão que seja em 3 dimensões, eu tenho que a variação do volume é nada mais que o valor do volume inicial vezes, isso aqui eu vou chamar de gama, tá? Que é o coeficiente de dilatação volumétrica vezes ΔT. Então, para vocês não confundirem, o alfa é o coeficiente de dilatação linear, o beta é o coeficiente de dilatação superficial
E o gama é o coeficiente de dilatação volumétrica. Aqui, é claro, para o valor de alfa, normalmente o beta é 2 vezes o alfa e o gama 3 vezes o alfa. Tá? E aí, para isso, só fazer uma aplicaçãozinha. Um tubo de alumínio tem 3 metros de comprimento a 20 graus Celsius. Lembra que isso aqui são escalas, ou ordens de grandeza. Esse número tem 1, 2, 3, 4, 5 algarismos significativos. 4 eu tenho certeza, o último eu não tenho. Qual o comprimento dessa barra do tubo de alumínio? A 100 graus Celsius. Então é só lembrar, se aumentar a temperatura final vai ser 100 graus Celsius, menos a temperatura inicial, 20 graus Celsius, que dá 80 graus Celsius. Então, a variação do comprimento do tubo de alumínio é o comprimento inicial vezes alfa vezes o ΔT. Então, o ΔL vai ser o comprimento inicial, 3 metros, e multiplica o alfa do alumínio, que é aquele 23, vezes 10 a menos 6, vezes 80. Portanto, agora vamos lá. Fazendo as contas rápidas aqui. Vai dar o valor aqui no meu Deus, 5.520,1234 vezes 10 a menos 6. E aí 10 a menos 5, menos 4, menos 3. ΔL é 5,521234 vezes 10 a menos 3 do metro, ou ΔL é 5,5200 milímetros. Isso, valor positivo, exatamente porque a barra vai aumentar de tamanho devido à sua temperatura. Já quando eu fizer para 0 graus Celsius, o meu ΔT de temperatura vai ser 0 menos 20, portanto, menos 20 graus Celsius. E assim, eu vou ter uma redução do comprimento da barra. Eu deixo para vocês fazerem também esse exercício. Nesse exercício número 2, diz o seguinte: dentro da parede de uma casa, uma seção em forma de L da tubulação de água quente consiste em uma parte horizontal reta de 28 centímetros de comprimento. Daqui para cá, 28 centímetros. Só um instante, pessoal. Pessoal, é isso mesmo, pessoal. Aula é que dá. Ela veio aqui para saber conferir se os exercícios estão corretos, né, filha? Não, filha, isso aqui é uma mesa do papai, tá? Então, vamos voltar lá para estudar o cálculo. Professor, Oi. ali você multiplicou por 3.000, foi? Não, não 3.000. Na verdade, foi 3,0. Tá? Pois é, o resultado que está dando. Ah, tá, mas aqui é 80 vezes 23 vezes 3. Pelo menos aqui na minha calculadora. Vamos lá de novo. 80 vezes 23 vezes 3. Deu 5.520. Tá? E aí é claro que aqui é uma vírgula. Né? Pois é, que eu não estava vendo a vírgula por causa do risco. Exato. Pronto, tá aqui. É bom que até vai ficar já com o vídeo. Voltando aqui. Então, e a seção vertical tem 134 centímetros. Uma estrutura mantém estacionárias as extremidades. Então, aqui está estacionário, né? E aqui também está estacionário. Então, na verdade, esse 28 é bem aqui. Desculpe. Não é esse daqui. Isso é para manter estacionário. E aí, ele quer saber, encontre o valor e a direção do deslocamento do cotovelo da tubulação quando o fluxo de água é ligado.
e elevando a temperatura de 18 graus Celsius para 46,5. Então, vocês concordam comigo que, se há um aumento de temperatura, se o ΔT é maior do que zero, essas duas estruturas, então, vão dilatar. Então, esse rapaz, o que vai acontecer? Inicialmente, eu tinha um L, que aqui é 134 centímetros, e aqui é 28 centímetros. Só que a temperatura inicial de 18 graus Celsius. Quando eu aquecer esse negócio, o que vai acontecer? Essa parte aqui, ela vai aumentar nesse sentido. E essa daqui também vai aumentar pelo ΔL. Portanto, eu vou ter um ponto de encontro aqui, ó. E aí, nessa situação, essa parte aqui vai baixar, vem para cá, e essa daqui que está fixa, vem para cá. Assim, essa situação, pessoal, eu vou ter, então, já que ele está fixo aqui e fixo aqui, então eu vou ter um campo desse formato e esse. Então ele vai ficar bem por aqui, ó. Opa. Certo? E aí, é claro, depois eu vou pedir para vocês fazerem exatamente esses cálculos dessas contas. Tranquilo? E aí, para vocês aprenderem um pouco mais sobre a parte de expansão térmica, nós temos, então, esse exemplo. Um tanque de combustível de latão é preenchido completamente com 45 litros de gasolina. Então, o volume inicial é 45 litros, numa temperatura inicial de 10 graus Celsius. Imediatamente depois, o veículo é estacionado ao sol, onde a temperatura é de 35 graus Celsius. Então, ele foi levado para a temperatura final de 35 graus Celsius. Desconsiderando nesse momento a expansão do tanque, quanta gasolina transborda do tanque em consequência da expansão? Então vejam bem, ó, que uma vez que eu tenho um aumento de temperatura, eu também vou ter um aumento do volume final. Eu não sei qual é. E aí lembrando bem que a variação do volume é o volume inicial vezes coeficiente de dilatação volumétrica vezes a variação da temperatura. Então, o meu ΔV vai ser o volume inicial, vamos colocar com formato de 45 litros, multiplicado pelo coeficiente de expansão. Ele dá aqui na questão que o coeficiente de expansão volumar da gasolina é 9,6 vezes 10 elevado a menos 4 graus Celsius a menos 1. Então, vai ficar o valor de 9,6 vezes 10 a menos 4, dividido pelo grau Celsius a menos 1, dividido a grau Celsius. E multiplica a variação de temperatura, que é 35 menos 10. 25. Então, ΔV. Por favor, também faça as contas aí para conferir comigo se o resultado é esse mesmo, tá bom? 45 que multiplica 9,6 que multiplica 25. Aqui no meu deu 10.800 vezes 10 a menos 4. O grau Celsius, porque era 25 graus Celsius. Corta com grau Celsius. E a unidade que sobrou, litro. Então, seria 10 a menos 4. 1, 2, 3, 4. Então, ΔV seria aproximadamente 1,08 litros. Vocês confirmam isso daí, pessoal? Sim, professor. Eu acho a mesma coisa, professor. Ótimo, então. Beleza. No item bravo, aliás, vamos ver outra pessoa. Karine, você também confirma? Bom, alguma outra pessoa confirma o resultado, mas eu imagino que deve ser isso mesmo.
Já no item bravo diz, se agora considerarmos a expansão do tanque, quanto de gasolina irá transbordar? Então, vamos agora associar qual vai ser a variação do volume do tanque. Então, vou pegar agora ΔV do tanque. ΔV é o volume inicial do tanque, multiplicado pelo gama do tanque vezes ΔT. Então, vamos lá. A variação de volume é o volume inicial. Bom, se o tanque de combustível está preenchido completamente, vamos considerar que ele também tem um volume de 45 litros iniciais. Só que o gama dele é o do latão, que é 57 vezes 10 a menos 6. Então, vamos lá, 57 vezes 10 a menos 6, vezes a variação de temperatura, que a gente já sabe que é 25. Então, o ΔV vai ser igual a 45, que multiplica por 57, que multiplica 25. 64.125 vezes 10 a menos 6 do litro. Percorrendo exatamente esses 10 a menos 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0,064 litros. Então, esse aqui é o máximo que ele vai aumentar de volume. Então, vocês concordam comigo que a gasolina aumenta de tamanho, de volume, né? O tanque também. Então, quem será realmente a quantidade de gasolina que vai transbordar? Ora, se o tanque cabe agora 45 litros, mais o 0,064 litros, então o tanque agora cabe 45,064. Porque ele já tinha 45 litros, mais o que ele expandiu. Só que a gasolina, ele expandiu de 45 litros, mais o valor de 1,08, que é 46,08 litros. Portanto, é só subtrair os dois. 46,08 menos 45,064, e o resultado a quantidade de gasolina que vai transbordar 1,016 litros. Isso era muito comum acontecer antigamente, pessoal, em carros bem mais antigos, tá? Que você tinha tanques de ferro, que os materiais que eram utilizados, eles tinham coeficientes de dilatação muito baixos, né? Ou muito altos, algumas vezes, mas na verdade muito baixos, em que o combustível expandia mais do que o tanque. E acabava que quando as pessoas abasteciam o carro até o máximo, aqui é porque ele foi bem educado, né? Ele abasteceu o carro a 10 graus Celsius e foi para 35 graus Celsius. Mas nós sabemos que nós temos regiões do nosso estado e a temperatura pode alcançar até mais do que isso, tá? E lembrem bem, isso é a temperatura ambiente, mas lembrem bem que a temperatura, algumas vezes, dentro do carro, da estrutura, pode até passar desse valor. E, portanto, fazendo com que essas estruturas se dilatem. Mas como a dilatação era pouca, então o fluido se dilatava mais do que a estrutura que estava ao redor, fazendo com que gasolina fosse desperdiçada, fosse jogada para fora do carro. Tá certo? E aí, pessoal, é isso. Falei para vocês a aula de hoje. Bem tranquila. Alguma dúvida nesses conteúdos? Tá tranquilo, professor. Certo.